Ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, ó Yauxa, ó Yau, porque tu é o nosso Pai, e assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Gratidão, papai, por tudo que tu és em nós. Somos gratos, papai, porque tu preparou um lugar para que possamos ser alimentados, papai, neste tempo do fim. Gratidão, papai, pelo teu mensageiro, pelos meus irmãos e irmãs. Gratidão pelo alimento diário que vem da luz inacessível para o seu povo. Gratidão. Diferente desses, papai, que querem carne, nós queremos maná, papai. Maná que vem da luz inacessível. Por isso eu te peço, papai, dá alimento ao teu povo dia após dia, enquanto ainda se diz hoje, no nome de Yauxa, papai. Porque em breve, papai, nós cremos e apoiamos a nossa fé no grão de mostarda, papai. Que nós iremos subir, embora, partir para nossa casa, neste ano, que é o ano da nossa alegria. Em nome de Yauxa, fala conosco, papai. Dá-nos o teu alimento, a tua palavra. Nos auxilie, papai, porque se não for pela tua condução, nós não vamos conseguir. Então, papai, eu te agradeço pelo cuidado, papai, conosco. E assim seja feito a vontade do Papai Yauxa. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. Grato a Yauxa, grato a Yau. E assim seja feita a vontade do Papai Yauxa. Assim seja. Vamos abrir em um texto que é o quê? Um texto que é de Áureo. É Áureo? Como é que fala? Áureo. Texto Áureo. É o texto de quê? Daniel 12. É o texto de ouro. Né? É o texto de ouro. Qual texto é esse de ouro? Daniel 12. Também. Daniel 12:1. Vamos lá. Vamos lembrar. Porque o Espírito Yauxa Micael vos fará lembrar. Quem que faz lembrar? O Espírito. Né? Quem que faz lembrar? O Espírito. Gratidão, papai. Gratidão, papai. Então vamos lá. Daniel 12. Daniel 12. Diz assim: nesse tempo levantar-se-á Micael, o grande príncipe. Por que fala grande príncipe? Irmão Osvaldo. É fato. Mas por que chama ele de grande? O grande príncipe. Irmão Joel. Muito bom. Irmão Victor. Que diz o quê? Isso, também, mas ainda não tá convincente. Irmã Adriana, que tá longe hoje. Porque ele se tornou a pedra angular, a pedra Também. Tudo isso encaixa, mas eu quero algo mais específico, né? Porque é grande. Ué. Irmã Edna, já que você falou. Então, é porque ele vem grande porque o pai dele é o criador de tudo, do universo, nessa grandeza. Irmã Diene.
Porque ele é o primogênito principal. Aham. É o herdeiro de tudo. É. Irmão Márcio. Ele é grande príncipe porque ele sempre obedeceu ao pai, nunca se desviou, sempre foi obediente. Isso. Irmã Iraci. Eu acho que é porque é difícil. Ele conserva junto com os filhos do seu povo. Não. Oportunidade, irmão Marcos. Dou, claro. Irmã Leia. Porque ele é filho do rei. Isto. Ah. Aí. Mas aí os outros não são chamados de grande, não? Que são filhos de Al, visível? E aí? Irmã Leia. Também, pode. Os outros também são chamados de grande? Não são chamados, mas eles são filhos. Eles não são chamados de grande príncipe. Não. Mas Micael representa todos, não? É, Todos os primogênito. presentes. Irmão Ronaldo. Por que ele é chamado de grande príncipe? Porque ele é filho do rei. E aí? Mas, porque... Isto. Os irmãos têm que lembrar que a gente sempre conecta a mensagem que nós estamos falando, uma com a outra. Né? Ele foi ungido. Eu procurei todos os anjos. Achei algum? Não, não achei não. Achei um. E esse ungi com óleo mais do que todos os outros. Né? E ele é grande. Aí fala ali a grande pedra. Não é a grande pedra? Hã? A grande pedra. Aí essa pedra vai acontecer o quê com ela? Ela vai ser lançada onde? É, e por que vai ser lançada nos pés do querubim, irmã Kátia? Querubim? Eu dei a resposta para você. Por que vai ser lançada no pé da estátua? Hã? Porque ela é a pedra de esquina. Oh, meu pai eterno. Irmã, papai explicou que os irmãos esquecem rápido mesmo. Irmão Murilo. Lançado dos querubins. Isso, eu dei a resposta aqui, ó. Ou seja, o que é? Ele fez o quê? A pedra, ela bate aonde? Nos querubins. Os pés são os querubins. Então, bate aonde? Nos querubins. Lançando eles aonde? Hã? Na terra, irmão. É um reino dividido, né? Porque o ferro não se une com o barro. Isso, e ali é um reino que instável. Né? Instável, não tem uma unidade. O papai explicou. Então, essa pedra, a grande pedra, o grande príncipe, ele bate nos pés, nos querubins. A irmã Léa lembrou, filho do rei. Mas o irmão Ronaldo complementou. É isso. Um lembrando o que o outro não lembra. É sempre assim. É, isso. Tá? E o Espírito nos fará lembrar. Então a gente viu aqui, ó. Nesse tempo levantar-se-á Micael. Por isso que eu falei com o irmão. Deu a cãibra aqui. Ah, vou ficar em pé. Não, fica não. Vamos arrumar essa cãibra primeiro e sentar. Porque quem que levanta é Micael, o grande príncipe. A gente não faz nada, irmãos, porque vem da nossa cabeça. As coisas acontecem para El nos provar se a gente está atento às vezes a algumas coisas. E eu já fui exortado pelo papai sobre algumas vezes, por exemplo, aconteceu dali da filmagem. A gente aqui na obra, o irmão Edgar, tava ali com um chapéu na cabeça. Aí eu envolvido com tudo ali, eu olhei, mas aí eu não vi o irmãozinho, porque eu vi ele o dia todo com o chapéu, aí não observei. Na hora de invocar, tem que tirar o chapéu. Fazer igualzinho o Murilo fez. Chegou na hora de invocar, ele já tirou o chapéu rapidinho.
Porque é o temor, é entender a condição que nós estamos. Então, em momento nenhum, a perna doeu, aconteceu alguma coisa, eu vou ficar em pé na hora de invocar ali? Não, senta. Não vou ficar ajoelhado não, vou sentar. Sempre assim, meus irmãos, sempre. Sempre apontando para o grande príncipe, dando honra, porque nós reconhecemos a realeza dele. Aí a gente vai lá naquela passagem que o irmão Edgar achou para nós. Atos, vamos lá, irmão. Atos 3, 46. Atos 3, vamos lá. Faz uma, 3, versículo quanto? 46. Atos 2, 46. É 2 ou 3? 2. 2? Falei 3, 2. Atos capítulo 2, 46. versículo 46. Vamos pegar aqui a partir do versículo Atos 2, versículo 37. Presta atenção. Atos 2, 37. Diz assim: ouvindo isto, eles sentiram o coração traspassado e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja imergido em nome De Yahshua Mashiach. não é trindade, em nome de Yahshua Mashiach, para a remissão dos vossos pecados. Por que é a imersão para a remissão dos pecados? Irmã Jailma. Isso é básico. Ó, arrependei-vos cada um de vós, seja imergido em nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos vossos pecados. Por que é para a remissão dos vossos pecados? É, mas por que a imersão tem que ser em nome de Yahshua Mashiach? Porque é o nome do verdadeiro, né? O nome verdadeiro, Uhum. né? Que nós somos libertos de tudo que Tá certinho, tá errado não. Tá certo. Mas eu quero que... foi pecado. Hã? Foi pecado, né? Assim, Isso. Então, irmão Rodrigo, por que é para a remissão dos pecados? Remissão dos pecados. Por que é emergido o nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos pecados? Para a purificação. A purificação, ela acontece mediante uma consagração, né? Você está purificado ali, tá errado, mas não é isso. Morre o velho homem. Não é isso não. Irmão, isso é imersão, tá certo? Morre o velho homem para nascer o novo, mas não é isso que eu quero ouvir não. Irmão, irmã Delminha. É o sangue? O sangue? Irmão Ed Alcha. Deixa eu só entender a pergunta. Por que Pedro disse: arrependei-vos, cada um de vós, e seja imergido em nome de Yahshua Mashiach, para remissão dos vossos pecados? Porque é ele que purifica. Então é pelo sangue dele que nós somos purificados. Não, irmão, tá certo, mas não é essa a resposta. Irmão, ali, ó. Irmão Wilson. Remissão dos nossos pecados. É. Redimido. Remissão. Não Não tá conseguindo responder. Irmão Lucas.
e foi impresso. E aí, quando a gente é emitido no nome de Alcha, a gente é purificado. Você começou indo bem, mas voltou para um caminho diferente. Irmão Eude. Lembrei da oração de Lucas aí que fala que Alcha é isso que pergunta. Isto, irmão. Isso. Eu tô aqui. O irmão Lucas vai falar. Ele vai falar. Ah, voltou. Tem uma passagem que me provou isso. Quando o mestre estava numa casa, aí só não tem como acessar ele, desceram um aleijado. Aleijado, isto. Aí falou assim, falou pro aleijado, teus pecados estão perdoados. Aí os fariseus ali se surpreenderam com aquilo, né? Ué, e ele fez isso para testar eles. Ele falou assim, ele fez isso para testar eles. Se o filho do homem tem poder de perdoar pecado, levanta-te e anda. Aí o aleijado pegou. Aí ele fala assim, o que é mais fácil? Ele sondou o coração deles, o Espírito fala ali, e ele fala assim, o que é mais fácil? Eu dizer ao aleijado, levanta e anda, ou está perdoado os seus pecados? Para que saiba que o filho do homem, não é ele, é o filho do homem, é Yahshua, ele está falando de Yahshua, tem poder para perdoar pecado? Levanta-te, aleijado, e anda, é o Espírito curando. Viu? Para que saiba que o filho do homem tem poder para perdoar pecado. Fazendo o link lá, vamos lá, com a oração. Muito bem, irmão Eude. Eu sabia, irmão. É mesmo? Sabia? Grata a Yahshua, grata a Yahshua, amada irmã. Sabia o que? Sim, A oração é a oração do Pai Nosso, irmãos? Não é não? Por quê? É Lucas, capítulo 11, versículo 1. Viu, irmã Jaima? Você foi imergida? Sim, para imersão, para perdão dos seus pecados. Uma mão ficou pro lado de fora, aconteceu alguma coisa ali, deu um problema. Fique em paz. Por quê? Porque o foco ali é o quê? É a imersão no nome. É o nome que vai perdoar o seu pecado. É o nome de Yahshua Mashiach. Então você fala, eu, fulano de tal, né? Aceito Ial como meu Salvador. E o que mais? Hã? Fala, irmãos. O irmão Bruno fala a administração. Que o quê? Que se sacrificou por mim no madeiro para remissão dos meus pecados. Aí você está querendo dizer o quê? Então é o nome que está perdoando os seus pecados. O nome de Yahshua em quem você está confessando. Mas você aceita Ial como seu salvador, porque Ial salva, Yahshua. Ial salva, Ial Machá é Yahshua, Ial salva. Entendeu? É o básico que a gente já sabe, mas que quando o papai fala, o básico se torna tremendo. Quando o papai fala, o básico se torna tremendo. Né? Porque é o Espírito de Yahweh falando. E é isso que é maravilhoso. Vamos lá. Lucas 11. Estando em certo lugar, orando, ao terminar, um dos seus discípulos pediu-lhes: Mestre, ensina-nos a orar como Yohana ensinou seus discípulos. Respondeu-lhes: Quando orares, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o quê? Então o que ele está ensinando? A chamar o reino.
E a gente faz link com qual passagem aqui? Apocalipse 19? É, que fala o quê? Eu não sei de cor, não, só indo lá. O cavaleiro vem montado para tomar posse da terra. Isso. Ele vai medir a terra. Ai, ai. Pode olhar lá, meu amado, no Apocalipse 19. Vamos deixar aí marcado e vamos aqui na parábola que o papai Alcho citou e o papai explicou. Lucas 20, né? 14. Deixa eu lembrar. Lucas 22, 18. Vamos pegar aqui, ó. É isso mesmo. 22, 14. 17. Sempre, irmãos, os anciãos vão imitar o papai. Os anciãos vão imitar o papai. Sejam meus imitadores, assim como sou de Alxamachim. É, lindão demais. Sejam meus imitadores. É isso mesmo. E os anciãos sempre vão imitar o papai. A gente não vai falar uma coisa para vocês pensarem em outro ponto. Se ele está falando vem o terreno, ele está mostrando que em um determinado momento o reino vem. Entendeu? Vamos lá. Lucas 22, versículo 14. Vamos pegar aqui do 17. Então, recebendo uma taça, deu graças e disse: tomai isto, reparti entre vós. Pois eu vos digo que, doravante, não beberei do fruto da videira. Ele está querendo falar o que aqui, irmã Delminha? O que ele está falando quando ele fala do fruto da videira? Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Ial. Que não será, que Ial não compartilha hoje do vinho da videira por causa das igrejas e das denominações. Vamos entender isso melhor. Vamos lá. Pois eu vos digo que doravante não beberei do fruto da videira até que venha o reino de Ial. Até que venha o reino de Ial. Venha para onde? Hã? Venha para onde? O que o papai falou? O reino tem que ir para onde? Pro céu. É isso. O reino tem que ir pro céu. É mesmo. Papai explicou, irmãos. É lá que vai ser. O reino tem que ir pro céu, irmãos. Nós lembramos de Mas o levantar rei não está seara entre no nós? céu, né? Calma, irmã. Calma. Tá sim. Mas, o que ele está querendo dizer? Neste momento agora ele fala. Neste momento agora que eu estou lendo aqui, tá? No tempo lá. Papai Ial, que é a alma, falando. Eu não vou beber dessa igreja e do fruto dessa igreja até que venha o reino. Então até que se o que? Estabeleça o reino, ele não vai o que? Beber. Então, ele se estabeleceu. Ele começa a fazer o trabalho nas eras das igrejas. Em que momento? Ele é confirmado ali na morte no madeiro, o reino. Ok? Sim. Aí ele entrega e confirma ele no corpo. Só que, passou-se um tempo, ele trabalhou na era de Éfeso, ele trabalhou na era de Esmirna, né? Na era de Pérgamo, todas as eras. Só que chegou um dado momento que aquele fruto que está sendo apresentado, ele começa a ser um fruto o quê? Azedo. Mais do que isso, azedo é no tempo de hoje, que ele pensou que ia ser fruto doce, uva doce, mas foi uva azeda. Aí tá falando de quem? Tá falando de Sardes. Sardes vestes sujas. Eles receberam o nome, mas o quê?
Negaram. Eles se sujaram. E por conta disso, é uva. Mas é azeda. Por que que é azeda? Porque é um outro espírito. E irmão Ronaldo trouxe o versículo na quarta-feira, não foi? É outro espírito. Então ainda está tendo compartilhar de outro espírito. Aquelas uvas ficam azedas. Tá lembrado disso? Sim. Não tem o maná, porque o maná é doce. E fazendo o link que o alimento do anjo é doce da igreja. A uva que é doce da igreja faz link com aqueles que alimentaram do maná que é doce. Se o maná é doce, a uva sai doce. Aqueles que estão se alimentando do maná doce como mel, vai nascer uvas doce também. Representação da irmãzinha lá, né? Que antes a uva dela era azeda, agora tá doce, né? Porque tá... Lembra que ela falou? Lá na irmã Ed. Na irmã Ed. Ah, sim, é. A vinha dela lá. Ela falou assim que as uvas lá da casa dela lá, por muito tempo foi uva azeda. Aí quando começou a reunião lá, as uvas ficaram doces. Que lindo, né? Maravilhoso. Entendeu? Então, tudo é uma conexão, um link, uma representação no tempo que nós estamos vivendo hoje. Então, até que venha o teu reino. Então, aqueles ali na era de Laodiceia, eles vão ter que fazer essa oração. Essa oração ali não é para nós, porque o reino já está no meio de nós. E Al está recebendo a nossa oração. Não, ele está recebendo o nosso alimento, porque é doce. São uvas doces, maravilhosas de se comer. Por que ele está recebendo? Porque quem está entregando o alimento é quem? É o ancião da era Filadélfia. Não é o filho varão morto. Não é Emanuel, filho varão da era Laodiceia. Não é as denominações. Não é este mundo. Não é o espírito que age nestes. É o espírito de Al agindo no filho varão da era Filadélfia. Este Al recebe agora. O ancião de dias. Por que é o ancião de dias, irmão Rodrigo? 1260 dias. Então, neste tempo, ele está apresentando um trabalho, uma obra. E essa obra apresenta uma igreja doce. Doce é uma uva doce, não é uma uva azeda. E deste Al bebe. Deste Al bebe. Qual Al? Al invisível. Que agora é invisível. Ele voltou para a luz inacessível. Se tornou invisível. Voltou a ser invisível. Deste Al bebe. Ele aceita. No entanto, irmão Ed Alcha, ele responde da luz inacessível às nossas petições e revela-nos segredos que vêm da luz inacessível. É o que? O maná. Entendeu? Então, quando aqueles ali, eles pedem para orar, ensina-nos a orar, volta lá em Lucas 11. Pai, versículo Lucas 11, 2. Parte B. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Apocalipse 19. Mas eles vão ter que invocar. Por que eles vão ter que invocar? Porque é o compartilhar do Espírito. Eles vão ter que invocar o nome de Al e o nome de Alcha. Mas irmã Edna de Londrina, os de Sardes, eles não estão invocando o nome de Al e de Alcha? Sim. Então por que eles não estão tendo o reino no meio deles? Porque o reino é o mensageiro de Filadélfia e eles rejeitam o mensageiro, a mensagem que vem do mensageiro da era Filadélfia, assim como o papai foi rejeitado. E é necessário que o Filho do Homem também seja rejeitado por essa geração. Qual geração? A geração do tempo do fim, de 1260 dias. Nesses 1260 dias, o ancião de dias também é rejeitado pela era de Sardes. Esse mundo nem conhece mesmo. Nem sabe. Estou falando daqueles que entendem Al e Alcha. Nome. Conhece o nome. Aí eles falam assim, não, a gente não quer saber de mensageiro
dos irmãos de Belo Horizonte. Irmãos de Belo Horizonte não, eles pregam heresia de perdição. É isso que eles falam. Eles pregam heresia de perdição. Não amamentam. Aí, não quer. Ô, irmã. Claro, lê bem alto. Levanta e fica de pé. Se é levanta, fica de pé, né? Levanta e fala bem alto. Lucas 6:46. Por que me chamais mestre, mestre, mas não fazeis o que eu digo? Remetendo aos discípulos, aí chama Iau e Alcha. E não faz. A irmã fez o link certinho, tá certo. Por quê? Porque eles entendem a condição de Alcha, que morreu no madeiro, e é o nome verdadeiro, mas eles não entendem que eles têm que observar o anjo que veio. E por isso eles se alimentam de fermento ainda. Se alimentam do espírito de Emanuel. Eles não se alimentam do espírito de Al. Eles se alimentam de Emanuel. Por que eles se alimentam de Emanuel? Irmão, Armando Exército. Porque é o espírito do erro. E faz eles o quê? Eles caem no engano das denominações. Não, faz eles, eu estou falando dos estados, faz eles errarem. Marcando o quê? Data de arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu, irmã Jailma? Hã? Ah, já aconteceu. O que é o arrebatamento? O arrebatamento é o quê? O filho varão e a mulher, eles são arrebatados para junto de Al e de seu trono. É a condição aqui na terra. Eles estão sendo alimentados por Ialcha, Micael, o espírito, e também pelo seu trono, Gabriel. Ial e o seu trono. Entendeu? Por isso que ali fala em Hebreus que a gente leu. O seu trono é pelos séculos dos séculos, apontando para ele também. Eu estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos. Viu? É maravilhoso. Oi, irmão Wilder, pode falar. Vamos passar em 1 João 2. No João 2, 21 fala assim: eu vos escrevi, não porque ignorais a verdade, mas porque a conheceis, e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão o que nega Ialcha, o Machia? É o anti-Machia, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho também não possui o Pai. E o que confessa o Filho também possui o Pai. Fazendo link com Lucas 10. Que por isso, o fato deles negarem Ialcha ser pai, eles recebem o espírito do anti-Machia. E o Filho se revela a quem ele quer se revelar, porque ele sonda todas as coisas e vê que há neste o espírito do erro. É um espírito, é uma pessoa insubmissa, de dura serviço. E por conta disso, o que ele faz? Ele não se revela a esses, deixando eles serem conduzidos pelo espírito do erro. É isso mesmo. Então vamos lá. Lucas capítulo 11 diz, parte B, 2:11. Lucas 11:2, parte B. Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia. Perdoa-nos os nossos pecados. Por quê? Quem que perdoa os pecados? Ialcha Machia. Ialcha Micael. Ele pode perdoar pecado. Fazendo link aonde que nós lemos? Lucas o quê? Lucas 22. Lucas 22, 17. Não, nessa não. Não. É da remissão dos pecados. É Atos, né? É Atos. Vamos lá em Atos.
Vamos lá em Atos. Atos 2, aí a gente vai voltar para Atos. A gente foi lá só para voltar aqui, né? Atos 2, 38. Vamos pegar aqui, ó. Atos 2, 38. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós, e seja imergido em nome de Yahshua Mashiach para a remissão dos vossos pecados, porque ele pode perdoar pecado. Então recebereis o dom do Espírito. Quem que dá o dom? O Espírito. Pois para vós é a promessa. Pois para vós é a promessa. Assim como para vossos filhos. Viu? Viu, irmã Jael? Eu nem tinha lido isso aqui. E a gente conversou, né? Assim como para vossos filhos, porque os nossos filhos também são santificados. Assim como para vossos filhos e para todos aqueles que estão longe. Estão longe. Longe. Isto é, para quantos o mestre, nosso Yahweh, o mestre, nosso Yahweh, quem que é o mestre? Nosso Yahweh. Chamar. Ó, isto é, para quantos o mestre Yahshua Mashiach, nosso Yahweh, chamar. Vinde. Vocês estão sendo abençoados de longe, tá? Mas vinde a água. Com muitas outras palavras, conjurava-os e exortava-os. Viu que quem falava aqui com Pedro era o Espírito? Falando na boca dele? Que é as mesmas palavras de papai hoje. Você percebe e identifica que não era Pedro falando, era o papai falando. Não era Shaul falando em alguns momentos, era o papai falando. Não era o papai Yahshua Alma falando, era o papai Espírito, Yahshua Micael falando. É bom a gente identificar, né? Aí fala, com muitas outras palavras conjurava-os, exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Qual geração? A geração do tempo do fim. Aqueles, pois, que acolheram suas palavras, fizeram-se imergir e acrescentaram-se a eles naquele dia cerca de 3.000 pessoas. Olha para você ver o ministério de Pedro, quando era conduzido pelo Espírito. Cerca de 3.000 pessoas. Tem uma representação aqui, né? É, porque o dízimo dos dízimos é 300. Os dízimos dos dízimos é 300. 10%. Ali é 10%. Aí eu falo assim, os dízimos dos dízimos são 300. Porque dízimo dos dízimos de 3.000 é 3. Aí é 3, né? Mas a gente fala, os dízimos dos dízimos é 300. Mas ele é uma representação. Que Pedro, ali sendo conduzido pelo Espírito, foram 3.000 pessoas que se converteram. Aí, fala, versículo 42. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Era o ensinamento dos falsos apóstolos? Não. Era, irmão? Era, irmão Bento? Não. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Abre aí. Apocalipse, capítulo 2. A carta à igreja de Éfeso. Quem que é o mensageiro de Éfeso, irmã Jailma? Hã? É. E agora já estudou, já aprendeu, tem que saber. Isto, muito bem.
Isto, nós estamos falando de Pedro. Vamos lá. Ao anjo da igreja, Apocalipse 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio às 7 hastes de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos. Fazendo o link lá atrás, que a gente leu aqui, ó. Lucas 2, versículo 42. Lucas não, Atos. Perdão, Atos 2, 42. Eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, não do ensinamento dos falsos apóstolos, porque Pedro, nessa época que estava com o Espírito, ele fazia o quê? Ele colocava à prova os falsos apóstolos. É a representação também do mensageiro de Sardes. Ele começou a colocar à prova os pastores, mas ele parou de fazer esse ministério e foi fazer o quê? Foi fazer o que não foi mandado fazer, marcar a data. Era para ele combater, porque ele é da era de Sardes, é da era das denominações. Aí o espírito do erro entrou na cabeça dele e falou assim: olha, o mensageiro de Sardes é Martim Lutero. Aí por conta disso ele ficou na cabeça que, não, eu não sou mensageiro de Sardes. Ele começou batendo de frente com os pastores. E eu lembro quando eu comecei. Aí ele parou de fazer isso e começou a fazer marcação de data. E começou a se ocupar com o antimachia, estrelários, falso profeta, papa. Aí começou a se envolver com o espírito do erro. Começou a se alimentar da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando isso aconteceu, o espírito de Al sai e entra outro. E se cumpre aquilo que foi escrito para Pedro. Olha, Pedro, eu vou tirar o candelabro daí e vou passar para outro. Aí pega o candelabro e vem o próprio candelabro. Vem o espírito e ele fica como morto. Fazendo link com o mensageiro de Sardes. Você pensa que está vivo, tem fama de estar vivo, mas você está morto. Mensageiro de Sardes, você é o filho varão morto. Você não é o filho varão vivo. Por quê? Era para você confrontar os pastores, colocar eles à prova. Mas, não. No início do ministério dele, viu quantas pessoas se converteram? 3.000 pessoas de cara. Aí você pega, eu lembro do canal, na época, ali, manual, né, de Al, 300.000 pessoas. 300.000 pessoas fazendo link, que quando ele estava ali ministrando o correto, ele veio muitos ali. Mas quando ele se envolveu com a data de arrebatamento, aí o fermento entrou, o espírito saiu e se revelou o verdadeiro. Quem? Yahshua Mashiach, dentro, quando eu falo dentro, é o compartilhado do espírito, que é o nascimento do filho varão, o ancião de dias, Micael, o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Micael, o ancião de dias. E compartilhado nele uma porção do espírito de Yahshua Mashiach, que é a haste principal do candelabro. Tá difícil de entender? Não. Então vamos voltar aqui, ó. Atos 2, 42 de novo. Exatamente, irmão. Atos 2, 42. Diz assim: eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Agora é nós aqui. A comunhão fraterna. Por que ele fala a comunhão fraterna? Porque ele estava com o espírito do anjo que hoje é de Filadélfia, o amor fraternal entre irmãos. O que significa Filadélfia? Irmã Kátia. Amor fraternal entre irmãos. Amor fraternal, amor entre irmãos. Aí ele fala, se mostravam assíduos nos ensinamentos dos apóstolos, a comunhão fraterna. Olha aí, a fração do pão e as orações. Apossava-se de todos o temor. Apossava-se de todos o temor, irmão. Apossava-se o espírito do temor entrando neles. A sexta haste.
Viu? Apossava-se. Olha aqui, ó. Olha aqui, meus irmãos. Olha aqui, apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. É o que acontecia com o mensageiro de Sardes. Ele se apresentava ali e muitos eram recebidos por Ial, por causa que todos recebiam o espírito do temor. Mas quando ele foi rejeitado e o candelabro, a haste, sai dele, o que acontece? O povo já não está mais ali pelo temor, está ali por uma data de arrebatamento. Aí começa a se envolver com o espírito do antimachia e com o espírito do falso profeta. Aí se cumpre a passagem de Iauxa, Isaías 8, que diz o quê? Porque este povo rejeitou as águas tranquilas que correm mansamente do rio Siloé, eu vou enviar para eles o quê? As águas bravias do rio, a saber o rei da Assíria. Mas a gente lembra, porque esse povo rejeitou as águas tranquilas de Siloé, apavorados, com medo, desesperados, se ocupando com o antimachia e o falso profeta. Aí eu vou enviar para eles, porque em vez de eles se preocupar com água, eles se preocuparam com o antimachia e o falso profeta. Então por isso eles vão receber a tribulação, que é as águas bravias, a saber, ó Emanuel. O pai dele faz o povo invocar o nome dele, ó Emanuel. E por isso, quando o papai faz, ele fala assim: eu não vou me alimentar desta igreja deste mundo, porque essa igreja desse mundo invoca ó Emanuel. E eles vão ter o Emanuel. Vão ter. Vão receber. E eles vão receber e vão se acolher Emanuel, irmãos. Eles vão se acolher. Emanuel já fez aliança lá. Eles vão se acolher com ele. Por quê? Porque a mulher vai ser conduzida pelas duas asas da grande águia. Que águia é essa? A gente falou. Papai explicou. Emanuel. A igreja, quando eu falo, as denominações, a instituição Sardes, a instituição de onde o Romilson tinha que bater de frente com os pastores, ele não fez isso. Ele se ocupou com o quê? Ele se ocupou em querer saber do falso profeta, de Lúcifer, de estrelários e etc. Posso ler um versículo aqui, meu marido? Deve, com certeza. Isaías 29:13 fala assim: o mestre diz, visto que esse povo se chega junto a mim com palavras e me glorifica com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e suas reverências para comigo não passam de mandamento humano, de coisas aprendidas por rotina. O que me resta é continuar a assustar este povo com prodígios e maravilhas. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus entendidos se desfará. Então é ele que permite, ele que faz, ele que está assustando eles com... tá falando, porque como esse povo quer essas coisas, ele fala, então toma. Mas fica atento, porque você quer eles sobre vocês, eles vão te cobrar dízimos, eles vão te cobrar altas ofertas, você vai ter que vender seus carros, suas casas, para satisfazer o quê? O luxo desses pastores. Vão fazer promessas que não poderão cumpri-las. Vão pegar seus filhos e suas filhas cativas para ficar dentro dessas denominações, presos em cativeiros. Quando eu falo cativeiros, é preso pelo espírito do antimachia, que eles não conseguem se afastar. Eles vão te dar muitas bênçãos que não é dele, mas por conta disso vocês ficarão presos. Então, já que vocês querem o Emanuel, de tanto vocês invocam, então toma Emanuel. Agora ele vem, só que agora ele vem da forma que ele é, águas bravias. É isso que eu estou dizendo, eu ia falar isso agora. Representação daquele ali que Samuel explicou para o povo. Já que vocês querem um rei, eu vou enviar, o Ial vai enviar para vocês o rei. Mas ele vai requerer isso.
sendo que era Ial que estava reinando sobre ele. Entendeu, irmãos? Sim. Volta para cá. Vamos lá. Atos 2, agora no versículo o quê? 42 de novo. Vou pegar o 43. Apossava-se de todos o temor, pois numeroso eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos que tinham abraçado a fé. Irmã Diene, me explique isso aqui. Eu lembrei do versículo. Mas faz um link com o versículo para conectar exatamente com isso aqui. Eu sei que você vai conseguir. Todos abraçavam a fé. Não. O que? Não. Todos abraçavam a fé. Você sabe? Força mais a mente um pouquinho. Por isso que é bom, às vezes, dar-se uma descansada. A mente tem que dar uma descansada, mas não é um descanso para se enlarguecer, ficar de preguiça. É um descanso necessário para o corpo, né? Abraçando a fé. Quem é o grão de mostarda? A fé é o grão de mostarda, que é o Espírito. Você falou. Eu só queria a conexão do versículo. A conexão com a fé que tendes, como com a fé que tendes como grão de mostarda. Entendeu? Isso. Eles abraçaram a fé. Eles abraçaram Yahshua Micael. Tá? E ele é a nossa fé. Ele é a nossa fé. Reuniam-se, punham tudo em comum. É o que nós fazemos aqui, ó. Nós colocamos tudo em comum. Tem reunião de obreiros, tem a reunião aqui dos anciãos, a gente faz para ajudar. Os irmãos se reúnem entre si para fazer ali a alimentação. Todos em comum acordo, todos unânimes. Tremendo. Viu que tudo isso está se repetindo no nosso meio? Tudo isso. Agora, reuniam-se e punham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens. E dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo. Aonde que é o templo hoje? Irmão Fábio Júnior. Aonde que é o templo hoje? É no céu? Nós estamos lá no templo então. Nós estamos como igreja reunidos. Então, onde que é o templo? E onde que é o templo? Pergunta aí o irmão atrás de você aí, o irmão Elbert. Onde que é, irmão Elbert, o templo hoje? O templo é a fortaleza que nos preparou no deserto para sermos alimentados por 1260 dias. É o templo de Ial, coluna de Ial, Filadélfia, em Belo Horizonte. Por que o anjo está chamando para cá? Porque é aqui o lugar do templo, do reino, onde se reúne. Aqui. É aqui. O irmão tem que captar. Papai falou essas coisas já muitas e muitas vezes. É o templo. Os irmãos ficam pensando em várias coisas, sei lá o quê. Né? Mas isso é o quê? Viu aqui? O que aconteceu com Pedro? É o que está acontecendo conosco aqui. Está falando que o mesmo Espírito que estava lá, agindo lá, é o que está agindo aqui agora. E agora é com os anjos juntos. Apossava-se de todos o temor. E apossava-se de todos. Por quê? Todos começam a ser tomados de temor. Entendendo quem que está no meio deles. A sexta arte. A nossa salvação. Ial
salva, Iauxa. Todo mundo. Iau, salva, Iauxa. Iau, salva, Iauxa. Iau, salva, Iauxa. É este, é a nossa salvação. E a fé que nós temos como um grão de mostarda. E a fé como nós temos, o grão de mostarda. Aí fala, ó. 45. Vendiam suas propriedades e bens. Viu, irmão Murilo? Viu? Aí fala, segundo as necessidades de cada um. Versículo 46. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo, na igreja, Filadélfia. E partiu pão pelas casas. Pelas casas. Não é online, não é na live. É pelas casas. O Mensageiro de Sarte faz aí online. Não, é em casa. Deixa o povo todo mundo preguiçoso. Nas nossas lives, os irmãos já ficam dispersos. Eu entro na live lá e eu fico olhando os irmãos. Aí, tem irmãos que dormindo. Outros irmãos estão fazendo comida. Ah, tá conversando com um parente. Ah, o periquito tá gritando. Ah, tá na rua andando. Aí fica muito dispersa. Como é que você quer falar que tem que fazer o partir do pão assim? Sendo que é algo sagrado, é algo que é memorial. Olha o Mensageiro de Sarte fazendo isso. Tudo errado. Sendo conduzido pelo espírito do erro. É igual o irmãozinho falou, que nosso pensamento tem que estar lá no alto. Tem que estar no alto. Porque senão você não entende. E para estar partindo do pão é unanimidade, todos igual aqui, no mesmo espírito, compartilhando a palavra, aprendendo, rindo, se alegrando. Aí fala, versículo 46. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiu o pão pelas casas, tomando alimento com alegria. Com alegria. É o que nós vamos fazer aqui amanhã. Vai ser um momento de alegria. Não que os outros não são. Mas amanhã é o momento de nós vermos o sinal que aconteceu no nosso meio. Agora eu quero saber se estão atentos. Irmão, vamos lá, vamos ver. Irmã Esther. Qual é o sinal no nosso meio de alegria amanhã? Você tá no grupo? Tá não? Você não ouviu o áudio não, então eu vou te dar um desconto. Tem que colocar você no grupo, a não ser que tá sem celular. Então vamos lá, vou perguntar à sua mamãe. Irmã Adriana, qual que é o sinal amanhã de alegria? Marido não sopra não. Hã? Isto é o sinal da alegria. O ano jubilar, os 50 anos amanhã acontecendo da nossa amada irmã. E podia ser qualquer outra pessoa. Fala, irmão André. Então fica de pé e lê bem alto. Então vai lá, lê para nós. Neemial 8. Lê bem alto. A irmã Adriana faz isso, ajuda muito. 649. É isso, às vezes está com dificuldade. Olha a página. 649. Neemial 8. Onde? Qual versículo? Neemial 8, 9. Você fala assim, ó. Uma parte aqui que está entre tradução, então eu vou pular. Fala assim, ó. Então, Esdras, o sacerdote, escriba, disse a todo o povo: hoje é um dia consagrado a Iau. Isto. Iau. Não vos entristeçais, nem choreis. É que todo o povo chorava ao ouvir as palavras da lei. Disse-lhes ainda: ide, fazei uma refeição abundante. Olha aí. Tomai bebidas doces. Bebidas doces.
e mandai porções a quem nada preparou, pois hoje é um dia consagrado ao nosso Mestre. Não vos aflijais, a alegria de Ial é a vossa fortaleza. Viu? É a nossa fortaleza. Agora, quem que recebeu a unção de alegria mais do que seus irmãos? Hã? Ial Shamikaial. Agora nós vamos repetir isso aqui. Muito bom, irmão. Muito bom. Muito bom, porque amanhã é o dia de alegria para nós. Não que outros dias não foram. Mas amanhã é um marco, é uma história da nossa trajetória em primórdios iniciais se cumprindo. Quando eu falo assim, eu falo coisas que antes aconteciam lá atrás, de nós nos reunirmos com os nossos irmãos lá nas regiões celestiais, amanhã vai acontecer aqui como um sinal, como um memorial, para nós lembrarmos que nós estamos voltando para a nossa terra, para a nossa pátria. E aquela terra que foi arrendada para o administrador infiel vai ser tomada de volta. Porque 50 anos é o que foi determinado. E agora pode falar o que for. Ah, mas eu construí tudo isso aqui. É nosso. Você não tem direito a nada. As vinhas são grandes, uvas grandes. Maravilhosa. Terra fértil. Terra fértil. Vastos. Pastos verdejantes, aonde vai repousar o nosso ser inteiro. E a dor já não existirá mais. O cansaço também não, porque vai correr e não vai se cansar. Vamos zoar o como? Vamos zoar como? Com o trombeta, irmão? Com asas de águia. Vamos zoar com asas de águia. Vamos voar como asas de águia. Quem habita na proteção do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansando. E ao meu abrigo, minha fortaleza. Viu, irmãos? Vamos ler isso aqui, ó. Vamos ler isso aqui, é tremendo. O irmãozinho trouxe. Olha que isso aqui. Pode, claro. Olha, diz assim, ó. Neemias 8. Ó, Neemias 8 diz. 8, versículo 9. Ah, não. 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 Vamos aqui, ó. 8:1. Neemias 8:1. Ó. Neemias. Ó. Todo o povo, a parte de cima é um acréscimo do escriba. Então a gente pega aqui, ó. Todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte da porta das águas. Todo o povo se reuniu como um só homem. Alguém me trouxe esse versículo ontem. Foi ontem? Alguém me mostrou esse versículo ontem, não? Enfim, ó, todo o povo se reuniu como um só homem na praça situada defronte da porta das águas. Disseram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de marcha, que Ial havia prescrito para Israel. Então o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, ou seja, é o que está acontecendo agora. Mas não é a lei de marcha, é a palavra de Ial. E fala que se compunha de homens,
mulheres e todos os que tinham o uso da razão, porque apresentamos um culto racional a Yahweh, com entendimento. E fala, era o primeiro dia do 7º mês, o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que tinham o uso da razão. Todo o povo ouvia atentamente, Filadélfia atento, atentamente a leitura do livro, da lei, da palavra de Yahweh. O escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira, construído para a ocasião. Ai, papai, é lindo demais, irmãos. Construído para a ocasião. Ali, irmãos, ó. Olha aqui, o escriba Esdras estava sobre um estrado de madeira construído para a ocasião. Perto dele estavam, à sua direita, Matatias, Sema, a gente sabe, Matatial, Sema, Ananial, Urial, Euquial, Marzial, e à sua esquerda, vamos lá, Fadaial, Misaial, Melquial, Micaial, Assum, Asbadana, Zacarial e Mossolã. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo. E quando ele o abriu, todo o povo se pôs de pé. Então Esdras bendisse a Yahweh, o grande Yahweh, o grande príncipe, o grande Yahweh. Eu ia contar isso agora, tá certinho. Aí fala, ó, todo o povo com as mãos erguidas respondeu, assim seja feito a vontade do papai Yahshua. E depois se inclinaram e se prostraram diante de Yahweh com o rosto em terra. Aí fala, tá aqui entre parênteses, versículo 8. E Esdras leu no livro da palavra de Yahweh, da lei de Yahweh, traduzindo, intérprete, e dando sentido, porque esse livro não fazia sentido nenhum. Ó, traduzindo e dando sentido, assim podia-se compreender a leitura. Ah, não, irmãos. Ah, não. Não, deixa aqui. Vamos aqui em Yahshua Isaías. Não. Tem que vir aqui. Yahshua Isaías. Olha aqui, ó. Yahshua Isaías. Dá um livro para quem se sabe ler. E ele diz, não sei ler. Aonde que tá? Então vamos lá, Isaías 29. Vamos lá. Yahshua Isaías 11, 29 e 11. Tremendo. Vamos pegar do 9. Yahshua Isaías 29, 9. Enchei-vos de pasmo, sim pasmai. Cegai-vos, sim cegai-vos. Embriagai-vos, mas não com vinho. Eles não estão bebendo vinho novo. Não estão bebendo o vinho da igreja de Filadélfia. Por isso que eles estão cegos. Cambaleai, mas não por causa da bebida forte. Pois Yahweh derramou sobre vós o espírito de torpor. Fechou vossos olhos. Cobriu vossa cabeça, apontando lá para a marcha, que quando tinha o Espírito, cobria a cabeça, falando, vocês aí não receberam Machia, está apontando lá para Israel, inclusive.
Ó, pois Yahweh derramou sobre vós espíritos de torpor, fechou vossos olhos, cobriu vossa cabeça, toda visão é para vós como a palavra de um livro lacrado, que se deu uma pessoa que sabe ler dizendo, lê isto por favor, ao que ela responde, impossível, pois o livro está lacrado. Em seguida, se dá o livro uma pessoa que não sabe ler, dizendo, lê isto por favor, a isto responde ela, eu não sei ler, ou seja, não faz sentido nenhum, porque esse livro está lacrado. Mas o ancião de dias, no tempo do fim, representação de Esdras, abre o livro e interpreta. Aí a gente vem aqui, é Neemias 8, versículo 8. E Esdras leu o livro da lei de Yahweh, traduzindo e dando sentido. Assim podia-se compreender a leitura, porque antes nós estávamos o quê? Cegos, né? Cegos, com torpor, com sono. Mas Shaul Paulo fala, olha meus amados irmãos, é tempo de acordar daquele torpor do sono profundo, que Yahweh deu lá atrás, porque o Espírito sobre nós foi infundido. E aqui agora, neste presente momento, quando eu falo neste presente momento, nesta era, neste tempo, no tempo do fim, nós temos aquele que interpreta e faz dar sentido à Escritura. E diz, dando sentido, assim podia-se compreender a leitura. Aí o que o irmão trouxe, irmão abençoado, grato a Yahweh pela vida do irmão, gratidão papai, porque é Yahweh compartilhado, o Espírito de Yahweh compartilhado em todos os irmãozinhos. Ó, 8, 9. Então, Esdras, o sacerdote, escriba, porque ele é um escriba habilidoso, sacerdote escriba, disse a todo o povo, hoje é um dia consagrado a Yahweh. O papai falou isso esses dias, meu irmão. Nós vamos consagrar. E aí o irmão Eude, as irmãs, a gente conversando, é um temor. A gente quer que o dia da consagração seja o papai que faça. Ele tem que ser o primeiro a ficar de pé ali dentro. Por isso nós não estamos lá dentro do lugar de reunião. Nós estamos aqui fora, esperando o reino chegar. Seja, meu amado. Esperando o reino chegar. Aí fala, hoje é um dia consagrado a Yahweh, vosso Yahweh. Não vos entristeçais, nem choreis. Irmãos, não é tempo. Irmã Jailma, não precisa. Pode se alegrar. Irmãos que vieram, fiquem em paz, se alegrem. É que todo o povo chorava ao ouvir a palavra de Yahweh, né? Aí fala, disse-lhe ainda, ide, fazei uma refeição abundante. Aí, uma festa de arromba. Logo, logo nós queremos uma festa maravilhosa. Ó, a última, no nome de Alcha. Tomai bebidas doces. Tomai bebidas doces. É muito lindo, irmão. Nossa, é muito lindo. Tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou. Olha só. Nossa, irmãos. A quem nada preparou. Ai. Aí fala assim. Ai, ai. Pois hoje é um dia consagrado a nosso Yahweh. Não vos aflijai. A alegria de Yahweh é a vossa fortaleza. A alegria de Yahweh é a nossa força. Quem é a alegria de Yahweh? Aquele que recebeu a unção de alegria mais do que seus irmãos. Quem? Yahshua Micael. Recebeu alegria porque foi ungido como Yahweh, para ser rei, para reinar sobre todas as coisas. Uma criatura se tornando rei sobre todas as coisas. Porque Yahweh assim viu nele que ele amou a justiça e odiou a iniquidade. Por isso, ó Yahweh, o teu Yahweh te ungiu com óleo de alegria, mais
muito mais, como a nenhum dos seus companheiros, como a nenhum, porque nenhum foi ungido assim, porque Ial procurou entre muitos e só achou um. Entre mil, só achou um. Aí fala, e os levitas acalmavam todo o povo, dizendo, calai-vos, hoje é um dia santo, não vos aflijais. E todo o povo se retirou para comer e beber. Distribuíram porções e se expandiram em grande alegria, pois haviam compreendido as palavras que lhe foram comunicadas. Irmãos, tremendo, né? Irmãos, eu falo assim para vocês. Mandar porções a quem nada preparou. Eu falo assim para vocês. Você quer falar, irmão? Sim, posso falar um versículo aqui? Pode falar. Ezequiel 2, 10, 3, 1 ao 3. O mestre pediu a Ezequiel que comesse um rolo. A descrição de Ezequiel comendo um rolo simboliza seu chamado para ensinar a palavra do mestre. Olha aí. Tomando literalmente a palavra de Ial, uma parte de seu ser. Nossa, que tremendo, irmão. É a conexão aqui com esse texto. Por quê? Porque o povo comia ali e as palavras eram doces. Aqui, ó. Tomai bebidas doces. Tá falando o quê? Tá falando que quando Ezequiel tá apresentando ali o livro e o anjo fala para ele comer o livro, e ele fala, o livro é doce. Posso ler de novo, meu amado? Deve, irmão. Pode ler sim. Ezequiel 2, 10, 3, 1 ao 3. O mestre pediu a Ezequiel que comesse um rolo. A descrição de Ezequiel comendo o rolo simboliza seu chamado. Simboliza. Ó, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Bastante atenção. O mestre... Não, calma aí, irmão. Calma, irmão. Calma. Respira. Calma, como diz o irmão antes. Calma. Respira. Presta atenção. Ó. O comer o livro simboliza o quê? Simboliza seu chamado. O que simboliza o seu chamado? Para ensinar. Não, o que simboliza o chamado? Pediu Ezequiel que comesse o rolo. A descrição de Ezequiel comendo o rolo simboliza seu chamado para ensinar a palavra do mestre. Viu por que tem que estar em Belo Horizonte? E tornando literalmente a palavra. Literalmente, comendo ela. Literalmente. Tremendo, meu irmão. Comer a palavra simboliza o seu chamado. E ao chamou, vinde, comei, sem dinheiro, sem pagar. Faz arrepiarem. Comer sem dinheiro, sem pagar, vinho e leite. Por que vinho e leite? Irmão, tem que falar com muita alegria, hein? Isso tem que falar com muita alegria. Por que vinho e leite? Irmão, é de alça. Com muita alegria. É o maná. Não, explique, irmão, direitinho. Vinho e leite. O papai já explicou. O que é o vinho, o que é o leite. Irmã Diene. O leite é o alimento que lá dentro. Isso. E o vinho? Isto. O quê? Vinho e leite. Vinho e leite. Vocês vão comer presencialmente a palavra, que é o seu chamado, e vai beber leite da mãe Filadélfia e beber vinho, o Espírito compartilhado com você aqui. Vai ser compartilhado para você entender as palavras de Esdras. Micael, o ancião de dias. Cântico 8, vinho perfumado. Aí fala assim, com Sardes.
Todo mundo. Se fosses meu irmão, amamentado no seio de minha mãe. Filadélfia. E o que ele fala? Fora dos muros, eu te beijaria. E o que? Te introduziria na casa da minha mãe. Oh, meu. Maravilhosa. Eles não podem beber porque eles não têm o espírito de Yahshua, Micael, que é pai, compartilhado neles. Sendo assim, o que acontece? Não são nossos irmãos. Agora, nesse momento, são como os fariseus. Como os fariseus. São sinagogas de Satanás. Porque falam a respeito das coisas de Satanás. Induz o povo a errar. E o povo se perde. Né? E são picados pela serpente no deserto. E também são curados pela serpente no deserto. Por quê? Eles voltam para as denominações quando vê que a palavra não se cumpriu. Foi picado pela serpente no deserto e voltou para a serpente novamente, a cruz. Quantos irmãos picados pela serpente no deserto? Por quê? Porque estava ouvindo a palavra da serpente. E volta para a cruz, onde está a serpente. Novamente, volta para o vômito. Por quê? Porque foi uma palavra que trouxe o quê? Morte. Não trouxe mais esperança, não trouxe mais vida. Matou. E a palavra fala, consolida esses que estão para morrer. Esses que estão para morrer. Porque não achei perfeita a sua conduta diante do meu Ial. Por que diante do meu Ial? Porque a verdadeira mulher foi arrebatada para junto de Ial e do seu trono. A sua conduta não foi perfeita diante do meu Ial. É o anjo Filadélfia, exortando ele, como São Paulo exortou Pedro. É a mesma coisa. Não achei perfeita a sua conduta, Pedro. O anjo fala, Sardes, mensageiro de Sardes, Romilson Ferreira, não achei perfeita a sua conduta. Por quê? Porque você não está comigo diante de Ial. Se você fosse meu irmão. E esse mesmo que exortou está aqui hoje, né? É o que está exortando. Este. Tremenda palavra. É muita coisa, né, irmão? Maravilhoso. Pode. É muita coisa. E eu fico assim, gratidão, meus irmãos. Gratidão. Por quê? Porque isso aqui é justificar a obra do nosso papai. Você vê ele durante os dias, cansado. E ele deixa de trazer uma revelação tremenda, porque é o filho que quer revelar. E Al deu para ele. Se você quer revelar, revela. Você não quer revelar, não revela. Aí ele vê a necessidade do povo dele. Poxa, meu povo ainda está caminhando ainda a passos lentos. Aí ele volta lá e puxa ele para frente. Não, você vai ficar para trás. Aí ele volta no ensino, volta no raciocínio, para que ninguém fique para trás. Porque qual que é a ideia? Todos aqueles que seguiram o anjo das águas, entraram na casa que ele entrou, estão ceando com ele aqui em Belo Horizonte e Redondezas, onde ele está, significa que ele quer que esses vão embora com ele. Não fique ninguém. Porque teve o privilégio de estar diante daquele que Al consagrou. Então eu falo para os irmãos, muita atenção na palavra de Esdras. Ainda fala aqui, ó. Esdras, o sacerdote escriba, é o ancião de dias. É o ancião de dias que está no nosso meio. Porque é por causa dele que recebemos os dons que vêm do Espírito de Yahshua Micael. Por causa do ancião que nós recebemos os dons. Porque é por ele que nós temos o Espírito compartilhado. E quem entende isso, meus irmãos, está bebendo do leite da mãe Filadélfia e bebendo do vinho que ele dá.
Vinho novo, sem fermento. Gratidão, papai. Gratidão. Maravilhoso. Quer falar, irmão? Quer não? Aqui que fala que não vai deixar o alimento, somos. É que fala aqui que... Qual passagem, irmão? Aqui em Esdra mesmo. Em Esdras mesmo. Em Neemias, onde ele está lendo aqui, ó. Ele diz que vai deixar o alimento pronto para quem? Vai deixar uma porção para frente. Aqueles que não preparou. Exatamente. Aqui, ó. Eu sei onde o irmão entrou. Aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 10. Vamos pegar aqui, ó. Disse-lhe ainda: ide, fazei uma refeição abundante. É o que está sendo feito. Tomai bebidas doces e mandai porções a quem nada preparou. Era de Laodiceia que não colhe o maná. Por que, irmão Jaime, por que Laodiceia não colhe o maná? Psh. Lembra não? Não? Irmã Márcia da Cida. Isso, porque se colhia no cesto uma dupla porção do maná. O maná era o mesmo que cai, todos os dias. Somente na sétima era, ou seja, no sábado, não caía o maná. Então, na sexta era, que é a era que nós estamos vivendo, a sexta era, que é todos os dias, o maná cai dobrado. O pai de família colhe 2 porções. Para quê? Para os da casa e para alimentar aqueles que nada preparou. Por isso que fala porções. E por isso que fala porções. Vamos deixar porções. Fazendo link, sabe com o quê? Me veio a memória e eu deixo para esclarecimento do papai, se de fato é. Por quê? Fazendo link com a parábola. Com a parábola não, com a passagem quando o papai alimentou todo aquele povo. E ali foi oferecido o peixe e os pães, e na hora que mandou recolher, irmã Rejane, mandou recolher o que sobrou. E aí colocou em quantos cestos que deu? Irmã Rejane, quantos cestos que ele colheu que deu? Sobrou ali os pedaços. Aí falou assim: não deixa nada, junta tudo em cestos, porções. Sobrou quantos cestos? Hã? Não. Não, irmã, 2 não. Calma. Irmão Wilsinho, sabe não? Irmã Delminha, 12. Agora você prendeu, 12. 12 cestos. Representação das 12 tribos, que não vai agora, vai depois. Então deixa para esclarecimento do papai. Vai depois, porque eles não produziram nada e nós deixamos a porção que sobrou, sobejou ali, e coloca em 12 cestos para servir os 12, os 144 mil que estão no período da era Laodiceia em tribulação. Nós comemos e nos fartamos. Isto. E deixamos para ele porções que sobraram. 12 cestos, 144 mil colheram. Tremendo. Vão colher depois. Mas eles vão colher facilmente? Não. Eles vão ter que invocar, insistir, perseverar para receber o quê? O que ficou no cesto, sobrou. A representação de que Filadélfia colhe a porção dobrada e deixa para a sétima era, que vai estar no período de tribulação. Mas hoje em Filadélfia 300, coluna, sustentáculo da verdade. Na sétima era vai estar em tribulação, irmão Joel? Não. Os que colheram porção dobrada e prepararam, eles na sétima era, eles vão estar na tribulação? Eles vão estar onde? Lá em cima, no repouso do pai de família.
no descanso. Aí eles vão bater na porta pedindo pão. Eles vão pedir pão. E o pai de família vai falar, já estou deitado com os meus filhos. Aí o papai explica, fala, ele não vai abrir por ser amigo, mas vai abrir pela insistência. Aí é onde ele fala, eles invocam, ora, aí Gabriel desce para auxiliar a era da igreja Laodiceia, que vai estar ali na era Laodiceia. Quem? A era de Sardes e a era de Filadélfia. Perdedores, desatentos. Perdedores não, desatentos. Desatentos de Filadélfia e Sardes vestes sujas. Os 42 rapazinhos vão estar na era Laodiceia. Ok? E estas casas serão como hospedagem. Exemplo de hospedagens para receber os irmãos, que inclusive vão vir também de Laodiceia. Vão ter irmãos também de Laodiceia, que os 144 mil na terra, que são guerreiros, vão auxiliá-los. Por que eles vão conseguir auxiliar? Porque neles também vão estar compartilhado o espírito de Al, através daquele que é pai de família agora, Gabriel. Entendeu, irmãos? O espírito compartilhado com eles. Pronto. Por isso que papai fala, enquanto o noivo está aqui, a gente se farta. E eles estão fazendo jejum. Eles estão fazendo jejum agora. E nós estamos nos fartando, nos alegrando, porque é período de vacas gordas. E aqui a gente viu, preparando porções, né, irmão Salino? Preparando porções para deixar. Mas eu deixo aqui para o esclarecimento do papai esse link com a conexão dos 12 cestos. Eu não estou afirmando, tá? É porque vem na mente agora e eu creio que em todas as coisas Ial está conduzindo, mas o papai que revela as coisas de Ial confirma se é ou não é. Gratidão, papai? Gratidão. Então vamos dar gratidão, papai. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feito a vontade do papai Ialcha. Que Ial te abençoe e te guarde. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial faça resplandecer seu rosto sobre ti e te seja longânimo. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Que Ial levante sua face, te dê a bênção da paz, da saúde e da salvação. Assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. Grato a Ialcha, grato a Ial. E assim seja feita a vontade do papai Ialcha. Assim seja.